Já estamos no ar, Igor? Sim, já estão no ar, pode começar. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui junto com vocês. Sejam bem-vindos a mais uma live do Secov no Interior. Hoje em parceria com a Proemp, que é a Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí e Região, e representando o Secov aqui na região de Jundiaí. Eu sou a Angélica Arbex, sou gerente de relação com clientes, transformação digital e comunicação na Lelo Condomínios. Trabalho há 22 anos nesse mercado de administração de condomínios e hoje eu tenho o maior prazer de estar aqui com vocês. Escrevo no blog Vida Vertical do Jornal Estado de São Paulo e estou recebendo com o maior prazer do mundo o nosso palestrante da noite, o Dr. Carlos Eduardo Quadrati, que é advogado, especializado em direito de condomínios e vizinhança, vice-presidente de administração e comercialização imobiliária da Proemp, e que sabe absolutamente tudo sobre condomínios, sobre o interior de São Paulo, conta casos muito interessantes e vai ajudar muito a gente hoje a entender e colocar nas suas caixinhas os temas mais polêmicos sobre condomínios, administração de condomínios, vida em condomínio, nesse período de pandemia e pós-pandemia. Antes da gente começar, eu vou passar a palavra para o Dr. Carlos, e antes da gente começar, eu queria lembrar que a gente está há poucos dias aí da realização da Convenção Secov no ano 2020. Aqui na tela de vocês tem esse QR Code, que pode trazer todas as informações sobre a convenção. Esse ano, claro, ela vai ser completamente digital, tem muita coisa interessante lá, palestrantes de peso, está organizada com muito conteúdo para fazer a gente entender melhor esse tempo doido que a gente está vivendo, e acho que vale a pena participar, conhecer os temas, se inscrever, ainda dá tempo de se inscrever, lembrando que os associados do Secov têm desconto. A gente convida todos vocês a conhecerem aí o conteúdo da convenção do Secov, que começa já no finzinho, 24 de agosto, o primeiro dia da convenção. Então, estaremos juntos lá e eu convido vocês a conhecerem o conteúdo. Bom, feitas as apresentações iniciais, eu queria passar a palavra aí para o Dr. Carlos, para ele também dar uma boa noite. A gente queria dizer que, na verdade, a gente vai fazer um grande bate-papo aqui. A gente escolheu fazer uma conversa bem descontraída, trocando ideias, e a participação de vocês é fundamental para que isso aconteça da melhor maneira. Então, eu estou aqui responsável por ler todas as perguntas que vocês fizerem para o Dr. Carlos, e as que a gente não conseguir responder no ar, a gente se compromete a mandar para ele vai responder assim no decorrer da semana, assim que ele tiver tempo. Mas é muito importante que vocês perguntem, interajam, discordem da gente, porque a gente está aqui para construir juntos conhecimento e fazer uma grande troca de ideias com esse público tão importante, que é o público do interior do estado de São Paulo. Doutor Carlos, está com você a palavra. Obrigado, Angélica. Ficou um pouco difícil falar depois de você, porque você já disse tudo, né? Mas é uma grande satisfação estar contigo aqui nessa live. Quando eu soube que eu ia dividir a tela com a Angélica, deu até um friozinho na barriga, porque eu sei da sua experiência, sei do seu conhecimento. E eu gostaria de quebrar o protocolo um minuto, Angélica, para duas coisas. Primeiro, eu teria que cumprimentar uma pessoa que é muito importante para nós aqui na Proemp, que está fazendo aniversário hoje, que é a Perla. Então, eu queria deixar aqui um abraço, um feliz aniversário para você, Perla, que eu sei que você está acompanhando aí. E a Perla é nosso braço direito, nosso braço esquerdo, junto com a Mariana, que é do Secov, que nos auxilia aqui. Sem elas, a gente não consegue fazer nada aqui, viu, Angélica? Então, eu quero cumprimentar a Perla aqui pela passagem do seu aniversário e também dizer da minha solidariedade, da minha tristeza com os irmãos libaneses pelo que aconteceu hoje lá em Beirute, e ainda está sendo apurado todos os fatos, mas a gente viu o impacto daquela explosão, a imagem fica na memória, né? Então, aqui a nossa solidariedade a todos os irmãos libaneses que estão preocupados, que estão hoje vivendo um dia não tão feliz. Mas eu espero que a gente possa, sim, ter um momento aqui, essa uma hora, seja realmente de debate, de respostas, de perguntas, que a gente possa fazer um bate-bola e que eu possa aprender muito com a sua experiência hoje, viu?
Essa é a minha expectativa. E também que a gente consiga aí responder as perguntas de todo mundo que está nos assistindo. E eu queria falar com você agora, que está assistindo essa live, agradecer a sua presença aqui hoje, agradecer a sua audiência, todo mundo foi muito convidado para estar aqui, para nós é uma satisfação, uma honra a presença de todos vocês aqui. Então, como disse a Angélica, participem, tá? A gente até quebrou um pouco o protocolo, normalmente as lives do Secov, elas têm uma palestra com uma apresentação de data show, e depois abre para pergunta. Mas aí o tempo fica um pouco diminuto, e a gente escolheu, então, contar com a simpatia aí da Angélica, né, para deixar a tela mais bonita, e a gente fica aqui meio a meio, discutindo aqui as questões condominiais. Estou à disposição de vocês para responder todas as perguntas que vierem, e como a Angélica já disse, aquilo que a gente não conseguir responder aqui no ar, na live, eu me comprometo a responder a vocês depois, assim que as questões me forem encaminhadas, tá bom? Então, a partir de agora, eu me coloco à disposição de todos. Legal, obrigada, doutor. Vai ser, como a gente falou antes, acho que vai ser uma noite muito gostosa, muito proveitosa. Eu também vou aprender muito com você e tenho certeza que a gente vai poder trocar um pouco de conhecimento também com as pessoas que estão aí do outro lado da tela, nos assistindo e interagindo com a gente. Eu queria começar falando um pouco sobre essa questão mesmo, enfim, né, que é a questão da vez, não tem jeito, da pandemia, né? A gente está vivendo aí desde do mês de março momentos que a nossa geração nunca viveu, né? E os síndicos em especial, que são as pessoas para as quais nós trabalhamos, nós servimos, têm também assumido um novo papel. Eu queria falar um pouco, trocar uma ideia com você sobre isso. Como você vê o papel do síndico agora? Quais são os caminhos possíveis, os legais, os de usos e costumes, para que eles possam estar mais preparados para os desafios, que são muitos, né? As questões polêmicas são muitas e nós temos aqui já algumas listadas, mas outras aparecerão. Como que você vê que é o papel do síndico hoje, como ele pode estar melhor preparado, doutor? Olha, Angélica, realmente a gente ficou com um pouquinho de peninha dos síndicos no começo dessa pandemia, porque eles estavam muito perdidos, né? E alguns se sentiam muito solitários. A gente recebia aqui ligações diárias aqui dos nossos clientes, né? Só para dizer, o nosso escritório trabalha exclusivamente para condomínios, então a gente tem aqui uma grande demanda e a gente sentiu os síndicos muito perdidos, muito inseguros nesse momento. Mas, na verdade, depois que eles receberam as orientações e começaram a seguir, se tornaram verdadeiros anjos da guarda dos condomínios. Os síndicos têm agido com muita responsabilidade, têm agido com muita segurança depois das informações, e a gente tem visto um trabalho muito bonito, digno de cumprimento dos nossos condomínios aqui da região, sendo que até como a gente tem aqui um número alto até de casos de Covid, mas nós temos um número baixo de casos de Covid nos nossos condomínios, nos nossos clientes. A gente tem unidades aqui, condomínios com mais de 1.100 unidades, que não passam de 3 unidades que estão com Covid reportada. Então, nossos parabéns aqui aos síndicos, que depois daquele primeiro momento, todo mundo perdido, conseguiram encontrar um rumo, conseguiram encontrar uma trilha, e hoje estão bem informados, né, com o apoio dos seus jurídicos, com o apoio das suas administradoras. O Secov tem feito um trabalho muito bonito também, que a gente tem divulgado por aqui, para que os síndicos tenham essa segurança de agir e de poder informar os condôminos nesse momento tão especial, tão inédito que nós estamos vivendo, né? Pois é, eu acho que a gente tem mesmo um papel de orientação. Eu também senti, doutor, a Lelo tem aí um papel mesmo fundamental de ajudar no pode e não pode, de orientar, de melhorar, assim como vocês aí, essa solidão dos síndicos, mas tem muita coisa para a gente falar sobre isso, né? Porque a questão do contágio é uma delas, mas tem a história do tal poder do síndico, né? Então, no fim, o síndico pode ou não restringir, por exemplo, vamos falar especificamente aí de acesso às áreas de lazer. O síndico pode proibir acesso à piscina, à academia, porque assim, eu dividiria essa área em duas partes. Tem as áreas
de coletivas para pessoas de fora do condomínio, churrasqueira, salão de festa, que a gente promove eventos sociais nos condomínios, e tem as áreas de uso exclusivo do condômino, academia, piscina, parquinho, enfim. Qual a tua orientação agora para os síndicos que estão nos assistindo? A gente já está com mais de 60 participantes aí na nossa live. Qual que é a sua orientação sobre área de uso exclusivo do condomínio, nesse momento no interior de São Paulo? Pode ficar aberta, tem que ficar fechada? O que a gente faz? Pois é. O interior de São Paulo, como todos devem saber, tem acompanhado aí na imprensa, Jundiaí foi colocada na macro-região de Campinas e encontrava-se até pouco tempo classificado como área vermelha, com tudo fechado, depois migrou para o laranja e agora tem uma expectativa de ir para o amarelo, onde existe uma maior flexibilização. E alguns condôminos, percebendo essa flexibilização no comércio, têm pressionado os nossos síndicos para uma flexibilização também nas áreas dos condomínios, né? Mas o que é necessário entender nesse momento é que a pandemia está aí. O vírus continua se disseminando e essa abertura que vem sendo feita para o comércio, para as atividades, ela está mais ligada à economia do que ao ponto de contágio. Que a economia precisa retornar, existe uma necessidade muito grande, as empresas estão quebradas, estão precisando trabalhar. Agora, será que a gente, vendo a economia retornar, a gente também está em ponto de segurança de abrir os condomínios? Será que as pessoas estão seguindo todas as orientações de usar máscara, de poder transitar nessas áreas comuns, algumas áreas fechadas como academias, piscinas, parquinhos? Será que realmente é o momento para a abertura? Eu acho que cada síndico deve ter uma consciência, deve procurar conversar com o seu conselho, conversar com o seu condomínio, para dividir essa responsabilidade e cada um sentir se realmente é o momento, se não seria um mero capricho a abertura diante de tanta coisa que a gente ainda tem, não é? Mas se o síndico resolver, sim, que ele deve começar a flexibilizar as áreas comuns, vamos lembrar uma coisa, o síndico tinha o poder, no nosso entendimento lá, o Código Civil, 1368, inciso 2, que o síndico poderia, sim, determinar o fechamento das áreas comuns. Mas agora, na reabertura das áreas comuns, o síndico pode determinar uma regra de uso das áreas comuns? O nosso entendimento é que não. É que quem determina a regra de uso dessas áreas é o regimento interno. Então, a gente vai falar daqui a pouco das assembleias e das assembleias virtuais. Então, seria interessante, seria recomendável que, nesse momento, esses protocolos de uso das áreas comuns fossem aprovados numa assembleia. A gente pode até chamar isso de um regimento interno transitório ou um regimento interno provisório durante a pandemia e aprovar essas regrinhas em assembleia para que a gente possa ter uma tranquilidade, uma segurança maior na abertura dessas áreas. Inclusive, vale destacar aqui, nós encaminhamos para os nossos clientes, mas quem estiver assistindo e ainda não é nosso cliente, acesse o site do Secov, que o Secov desenvolveu um manual muito bom sobre reabertura de condomínios. A gente já leu integralmente aquele manual e é uma leitura muito recomendável a todos os síndicos e a todo mundo que mora em condomínio. Eu acho que juntou uma equipe muito boa ali e as orientações que são colocadas lá estão de excelente qualidade. Legal. Eu tenho dito também, todas as vezes que eu participo de conversa sobre esse tema, eu tenho dito que foi muito mais fácil fechar as áreas comuns do que abrir, né? Naquele momento que a gente fechou, as pessoas estavam muito preocupadas, muito solidárias, e aí eu digo isso porque foi muito mais fácil para os síndicos, porque ele encontrou condôminos solidários, querendo praticar isolamento, um podia colocar o outro em risco, então foi mais fácil. Reabrir é, de fato, um grande desafio. Quando fecharam, as áreas comuns começaram a ser fechadas, e aí no começo de abril já não tinha mais convivência, né, nos térreos dos prédios, a gente começou a pensar aqui na Lelo como seria a reabertura, né? Essa reabertura ia vir depois de daí a 60, 90, 120 dias, a gente não sabe, mas a gente começou a pensar como seria essa reabertura, porque realmente fazer uma reabertura sem qualquer regra é coisa de doido, não dá, não funciona, não pode ser assim.
E manter fechado por um tempo maior do que o que as pessoas conseguem aguentar também é um baita desafio, né? Então, quando a gente começa a ver as coisas fora abrindo, os síndicos têm reportado para a gente a pressão dos condôminos. Ah, então agora como é que a gente faz aqui? Meu filho quer brincar no play, eu quero usar quadra e assim por diante. O Secov fez um manual muito legal, super lembrança do doutor. A Lelo fez também, o manual da Lelo está disponível para quem é cliente, para quem não é cliente. Inclusive, a gente levou na reunião da Proemp recente o manual de biossegurança da Lelo. A prefeitura fez uma reunião, estava o pessoal, acho que da Proemp, algumas imobiliárias, administradoras, e a gente fez em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, né? Eles têm uma linha muito legal de pesquisa lá, e foram entrevistados em profundidade síndicos falando justamente disso. Como é que as pessoas usam, o que usa mais, o que usa menos, etc., para que a universidade pudesse ir dando respostas para a gente. Está aqui no chat, inclusive, o link do manual do Secov já. E aí a gente formou um protocolo de biossegurança para as áreas comuns e para outros desafios que a gente tem, que aí eu vou emendar minha próxima pergunta para você. O Brasil inteiro viu uma explosão do e-commerce, né? As compras pela internet dispararam de uma maneira exponencial. Nunca as empresas tiveram tanto resultado em comércio eletrônico. A gente já vai falar de consumo local, mas primeiro eu queria falar um pouco sobre comércio eletrônico. E aí isso vira para os prédios um problema. Os prédios as recepções dos prédios viraram armazéns para compras, e quando você compra comida, menos, porque aí é uma coisa da hora, mas tudo que você compra pela internet acaba chegando, às vezes você não está em casa, não entrega, enfim, e aí tem o contato com o entregador. A minha pergunta agora vai em torno do assunto entregas. Tem alguma orientação que você acha que vale a pena a gente passar aqui para as pessoas que estão assistindo a gente? A gente deve ter condômino, certamente tem síndicos assistindo a gente. Como é que a gente o condomínio pode enfrentar essa nova realidade que, para mim, na minha opinião, veio para ficar, de um comércio eletrônico muito maior do que antes? E como se faz esse contato com o entregador, armazenagem, protocolo? Pode ficar na portaria esperando o condomínio chegar? Não pode? Isso precisa, de novo, ter um regulamento transitório aprovado ou não? Como é que a gente lida com essa explosão do e-commerce num país que não tinha isso como Se a gente falar dos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem já os famosos lockers pela cidade inteira, ninguém entrega nos prédios, né? As pessoas entregam lá naqueles armazéns, cada um vai e retira o seu. Ou prédios muito grandes têm centrais de entrega, porque já é uma realidade o e-commerce no atacado. E no Brasil, em Jundiaí, em Campinas, como é que a gente faz com essa febre da compra digital? Pois realmente o e-commerce cresceu demais. Essa semana, uma grande rede de mercados de origem francesa que atua no Brasil divulgou os seus números de lucro, e o e-commerce só dessa rede francesa cresceu em 3 meses o que eles pretendiam crescer em 3 anos. Então, você imagina o tamanho do crescimento, né? O volume que acontece. As pessoas em casa, sem nada para fazer, ainda mais vontade ainda de comprar alguma coisinha, né? E aí todo mundo acaba comprando uma coisinha, outra coisinha, outra coisinha, só que aí a portaria do condomínio é uma só, atrás lá da portaria tem 200, 300, 1000 unidades, e aí nós temos 1000 coisinhas lá na portaria, né? Então, acho que é muito importante, sim, o síndico pensar sobre isso junto com o seu conselho, junto com o seu morador, e instituir um regramento para esse tipo de situação, para que a gente tenha assim, as responsabilidades bem definidas. Eu acho que também conversar com as empresas prestadoras de serviço da área de portaria, que estão recepcionando esses profissionais. Recentemente, nós tivemos um caso muito complicado aqui, onde era uma entrega de um celular, e um celular de valor alto, e o correio anotou que entregou apenas com o nome da pessoa da portaria, mas não pegou a assinatura da pessoa. E a portaria alega que não recebeu o celular. E o morador quer o seu celular. Como é que faz? Né? Então, é complicado, sim. Eu acho que precisa ter, o condomínio que puder ter um espaço próprio para a guarda dessas coisas, que possa organizar melhor isso,
seria muito importante, sim. Nós temos condomínios aqui com tamanho maior que desenvolveram uma sala para receber somente as encomendas. Então, essa sala fica trancada, existe um funcionário ali que recepciona essas mercadorias e também entrega essas mercadorias, tudo mediante protocolo, tudo organizadinho. E uma outra coisa que é interessante falar, nós temos um amigo síndico aqui em Jundiaí, o Fernando Fernandes, que ele desenvolveu um vídeo que viralizou pelo país todo, onde ele aborda o tema, Angélica, das etiquetas nas encomendas. Quando a gente vai descartar uma encomenda do correio, ali naquela etiqueta, naquela declaração de conteúdo, tem o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail, o seu CPF. Então, tem muitas informações a seu respeito ali que uma pessoa de má fé pode pegar e pode utilizar para aplicar um golpe posteriormente, né? Então, é importante também que o condômino se lembre que quando vai descartar essas embalagens que ele recebeu de encomenda, que ele rasgue aquela notinha que tem o nome, ou ele guarde, se ele entender que vai guardar, mas que ele não descarte junto com a caixa, porque ali contém informações muito importantes e que podem ser utilizadas por pessoas mal intencionadas. Então, é interessante essa lembrança que esse síndico fez, esse vídeo transitou pelo país todo, dada a importância de como ele abordou o caso. Então, a gente lembra aqui esse vídeo do Fernando, né? Vamos dar o crédito ao autor, e que realmente os síndicos devem se preocupar em orientar os seus condôminos nesse sentido. Olha, além de todos os cuidados que a gente tem que ter para recepcionar a mercadoria, entregar a mercadoria para o síndico, a gente também tem que ter esse cuidado no descarte, né? Agora, vamos lembrar que o porteiro, ele é um controlador de acesso. Ele não é função precípua do porteiro ficar recepcionando e se responsabilizando por encomendas. Então, se a gente não tiver uma regra bem definida, uma situação bem colocada com os condôminos, com o síndico e com a empresa que está lá na portaria para orientar os seus profissionais. Eu acho que isso é o que deve ser feito nesse momento. Legal. Queria falar, então, já que a gente está falando de assuntos polêmicos da pandemia, queria falar de um super polêmico. Aqui na Lelo, esse tema esquentou muito. A gente teve, inclusive, montamos uma orientação lá no protocolo, um capítulo só para falar do tema. Queria falar sobre obras, assim. Sempre em condomínio, a gente sabe, isso acontece, é histórico, há muitos anos, a gente tem um termômetro de gravidade do problema, depende de quem está falando do problema. Então, quando o problema é meu, um vazamento, uma necessidade de obra, uma regra qualquer que eu quero que aprove, ele é muito importante para mim. E aí eu coloco esse assunto sempre que eu puder discutir esse assunto em comunidade, eu vou colocar, porque ele faz muito sentido para mim. Então, assim, muitas pessoas viram a proibição ou a recomendação de não fazer obras não emergenciais na época da pandemia como um baita problema, né? Isso trouxe alguns problemas entre síndicos e condôminos, a consulta a advogados para ver o que a lei transitória provisória estava falando sobre esse assunto, como é que a administradora podia intervir, como a administradora pode fazer, e aí deve ter muita administradora assistindo a gente, eu tenho certeza que vocês também viveram isso nas empresas de vocês, como a gente pode conciliar um condômino que não quer parar de forma nenhuma a sua obra com aquela história de... Para mim, eu vi dois grandes problemas na obra. Três, na verdade. Um é que quando a casa virou o escritório, a escola, a academia, a casa virou o nosso centro de convivência 24/7, barulho é uma coisa que incomoda muito mais do que antes. Então, nós estamos aqui na live. Se alguém aqui no meu prédio estivesse fazendo obra e a nossa live fosse às 9 da manhã, a gente já não poderia mais ter live, porque o barulho ia impedir. Então, barulho é uma coisa muito séria quando a gente está com a convivência toda em casa. A segunda, e eu vou emendar essa pergunta porque ela é muito importante, é que a obra gera muito lixo e a destinação do lixo é uma coisa muito complexa, agora na época da pandemia. E a terceira, claro, é o acesso de pessoas não condôminas transitando nas áreas comuns, porque para chegar no seu apartamento a pessoa passa pela portaria, passa pelo portão, pelo elevador, pelo vizinho de andar. Então, tem muita coisa aí para falar sobre isso. Eu não aguento só perguntar, então eu falo junto. Então,
É um terror isso. Eu tenho vontade de falar o que eu acho e aí eu pergunto. Mas eu vou me controlar mais com relação a isso. Eu queria perguntar para você, o que as pessoas fazem se elas têm... Primeiro, o que são obras emergenciais? E depois, que obras podem ser feitas? Alguma pode ser feita, nenhuma pode ser feita, tanto nos apartamentos como nas áreas comuns. Como você vê o capítulo obras nesse período de pandemia? Pois é, como você já falou ali, você já como uma boa, já está podendo ser uma boa jornalista, né? Que uma pergunta só você já incluiu umas 3 aí, né? Vamos lá, então vamos ver se eu me lembro de tudo que você falou. Eu estava anotando aqui para que a gente possa abordar as 3 questões, tá? Bom, a primeira questão que você colocou com relação à obra é quanto ao incômodo do barulho, porque nesse momento nós tínhamos que equalizar uma situação de que as pessoas estavam, algumas com obras em andamento, algumas com obras já iniciadas, outras para iniciar, né, com contratos fechados, já pagando prestadores, recebendo material, e de repente fecha o condomínio, fecha a empresa, home office, está todo mundo trabalhando em casa, a mãe já está com os filhos em casa, né? As mães aprenderam a dar muito valor para os professores, porque realmente elas viram o quanto é ficar com os filhos em casa o dia todo. Olha lá, tá vendo? Então, essa situação é uma situação delicada, porque também o próprio confinamento, a própria situação em si, ela abalou o psicológico de todo mundo. Então, está todo mundo fora do seu normal, né? O psicológico está abalado, o cotidiano está abalado, você precisa de uma tranquilidade para trabalhar na sua casa, e aí, de repente, tem uma furadeira, tem um martelo batendo, tem alguma coisa ali que você não vai conseguir fazer. E como você mesmo disse, né? Para um é importante o trabalho, a tranquilidade, para outro é importante dar continuidade naquela obra, às vezes ele está pagando um aluguel, ele está com um casamento marcado, ele está com uma mudança já agendada e ele tem essa necessidade de concluir a obra. Bom, aqui o que nós fizemos? Nós tivemos muitas consultas com relação a isso, tá? A primeira coisa com relação às obras foi a definição, sim, das obras essenciais ou não, né? Então, o que é uma obra essencial? Olha, é um reparo que não pode ser adiado, né? É um vazamento de água, um vazamento de gás, uma questão elétrica ali determinante. Inclusive, nesse período, nós tivemos 2 incêndios em apartamentos aqui em Jundiaí por questão elétrica e que a cidade toda aí ficou sabendo. Então, esse é o primeiro momento. Essas são as questões primordiais, são as obras essenciais, né? Obras de reparos emergenciais. Agora, se não se trata de um reparo emergencial, é uma reforma, é uma adaptação, vamos lembrar primeiro que ela precisa seguir a BNT 16280. Tem que ser apresentado o plano de obras lá para o síndico e tem que ser aprovado. Então, o síndico já tinha essa competência de aprovar a continuidade da obra ou não. O que aconteceu? Muitas questões como essa foram judicializadas. E nós tivemos respostas do judiciário em ambos os sentidos. Uns determinando a continuidade e outros determinando a interrupção. A solução foi encontrar o caminho do meio. A gente sugeriu para nossos clientes que fizessem um rodízio de obras, autorizando o funcionamento de certas obras em certos dias da semana. Então, aquela unidade tal podia trabalhar de terça e quinta, por exemplo, a outra unidade de quarta e sexta. Colocamos horários reduzidos para que essa obra acontecesse, sempre vendo a situação, onde é que tem vizinho operando em home office, onde não tem, onde pode ser suportado mais o barulho ou não. Novamente, Angélica, vem aquela expressão que a gente sempre usa em condomínio, não pode esquecer jamais, que é o bom senso. Então, a gente conseguindo conciliar com o bom senso, fazendo as partes entenderem, né, o coletivo, porque nós temos um problema muito sério no condomínio, que o condomínio ele olha para si, olha para o seu umbigo. E o síndico e nós temos que olhar para o coletivo. Então, essa questão de olhar para o coletivo também tem que ser passada para os condôminos, para que eles aprendam, né, que, olha, você não está sozinho. Uma vez eu estava numa palestra, não lembro quem disse isso, mas ficou na minha memória, que morar em condomínio edilício
é ser dono da gaveta, mas não do armário. Então, você está numa gavetinha ali. Só que tem várias outras gavetas naquele armário que cada um tem o seu dono. Então, é necessário, sim, que a gente saiba respeitar a individualidade, a necessidade de cada um e tenha o bom senso nesse momento, né? Uma outra coisa que você falou foi com relação ao acesso dos prestadores de serviço. A gente também, logo no começo da pandemia, a gente desenvolveu uma orientação que foi transmitida em vídeo para todos os nossos clientes, orientando, sim, a utilizar somente um elevador, a higienizar esse elevador depois da utilização, determinar um horário para entrada e saída dos prestadores, limitar a quantidade de prestadores dentro do condomínio, limitar a quantidade de prestadores por obra. Teve síndico que até colocou aquela obrigação de medir a temperatura, de usar aquela capinha no sapato. Então, cada síndico foi desenvolvendo o seu protocolo ali daquele momento para que juntos a gente conseguisse manter a continuidade do condomínio, poder atender aquele que está lá trabalhando em home office e aquele que tem a sua obra que precisa prosseguir. Eu quero crer que a gente conseguiu aqui, viu? A gente teve bastante sucesso. Legal. O Fernando, que você citou, doutor, colocou aqui o link do vídeo que ele fez, recomendando a exclusão dos dados pessoais aí nas encomendas. Ele colocou o link aqui no nosso chat. Quem quiser agradeceu a lembrança e colocou o link aqui no chat. Ele está assistindo a gente. Olha só, já pensou se eu não falo o nome dele aqui? E acho que é ele, eu acho que é o mesmo Fernando que colocou aqui que no condomínio deles, eles elegeram um dia do barulho da obra, e aí ficou bom para todo mundo. Sei lá, tipo, terça-feira é uma ideia, né? Ninguém faz reunião que todo mundo que tem obra tá com a obra em andamento. Ficou bom para todo mundo. A Edna está contando aqui para a gente que as falas estão cortando um pouco. Para mim, está perfeito. Precisa ver se aí é uma conexão dela. Se tem mais gente com a fala cortando, coloca aqui para a gente tentar fazer ajustes no som. A mesma Edna pergunta: condomínios horizontais e loteamentos fechados, vocês têm recomendações? Vou começar respondendo então, que eu já estou com a palavra, e aí eu te passo. O protocolo de biossegurança da Lelo tem 3 vertentes, né? Condomínios residenciais e associações, condomínios verticais, residenciais e condomínios comerciais. A gente administra um número muito grande de associações no interior de São Paulo, com os mais diversos desafios, né? Então, o que a gente fez? A gente tem um protocolo só para associações, ele está disponível no site da Lelo, pode ser baixado por não clientes também, e lá a gente entrevistou diretores, presidentes e diretores administrativos de associações para entender quais eram esses desafios, que são um pouco diferentes, né? Não tem elevador, que é um grande problema, mas tem entregas também, tem convivência em clubes, quase todas essas associações têm sedes, e aí tem convivências em clube, áreas comuns sofisticadas. Então, a gente desenvolveu um material específico e está disponível para ser baixado. Agora, se a gente falar, vai ficar muito extenso, mas tem lá uma recomendação exclusiva para as associações e loteamentos fechados. Doutor, para condomínios horizontais, qual a sua orientação? Pois é, como a gente diz, né, até para os condomínios edilícios, cada condomínio tem o seu perfil, e o seu perfil deve ser respeitado. Então, é muito difícil a gente trabalhar numa orientação única, né? Eu costumo comparar a história do prêt-à-porter com a alta costura, né? O prêt-à-porter é aquela roupa que você compra lá numa loja de magazine que só tem PMG. Alta costura, você tira a medida do teu cliente e vai fazer a roupa do tamanho que ele tem. A gente trabalha aqui com alta costura. Então, cada condomínio, cada associação, diante do seu perfil, a gente desenvolve, sim, uma orientação. Mas, regra geral, é a situação do uso de máscaras, evitar aglomerações, a questão também do barulho na vizinhança, porque muitas pessoas também nessas áreas passaram a trabalhar em home office, e às vezes a gente tem obras maiores seguindo, né? Que nós estamos falando não de uma reforma, mas sim de uma construção. E a construção civil esteve liberada como atividade essencial, ela não foi interrompida em momento algum. Então, quando a gente tinha algum problema nesse sentido,
o proprietário da obra falava, não, mas a construção não está proibida, a construção pode continuar. Tá bom, meu amigo, mas a construção pode continuar, mas o teu vizinho aqui está precisando um pouco de tranquilidade porque ele está trabalhando. Ele trabalha em home office. Eu tinha um caso de um vizinho, de um cliente, que ele é radialista. E ele estava apresentando o programa do rádio dele pela manhã a partir da casa dele, né? E, de repente, entra lá um barulho de serra, e ele não conseguia fazer o programa. E como é que a gente faz? A gente teve que conversar e combinar. E falar, olha, nesse horário aqui da manhã, ele precisa, né? Dá para a gente inverter. Você pega a atividade ruidosa, deixa para fazer no horário da tarde, pelo menos, né? Até que a gente consiga ter uma situação de volta dessa pandemia. Então, é muito no diálogo mesmo, é muito caso a caso. Como eu disse, é trabalhar com alta costura. É o perfil de cada condomínio que a gente deve sentir e a gente deve atuar. Na verdade, a gente brinca aqui, viu, Angélica, que além da assessoria jurídica, que hoje já é entendida como uma realidade pelos condomínios, eles já perceberam a necessidade disso, além da assessoria jurídica e a assessoria da administradora, a gente teria que implantar daqui a pouco um psicólogo, né, para dar assessoria nos condomínios também. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter lá assessoria psicológica para condomínio, porque hoje a parte mais difícil de tratar com os condomínios é justamente a gestão de pessoas. Essa é uma habilidade que realmente o síndico que conseguir desenvolver vai ter muito sucesso. É verdade, eu concordo totalmente, viu, doutor? Eu acho que é o exercício de administrar condomínios, de dar assessoria jurídica, é um exercício sempre do equilíbrio entre a alta costura e o prêt-à-porter. Então, tem coisas que valem para todos os condomínios. E tem coisas que você tem que fazer a história da medida da cintura, da medida do seio, da altura, para que você possa atender esse exercício é um exercício constante. E aí eu vou falar de uma coisa aí na verdade, do dia a dia, que muita gente está perguntando. A Eliane Toledo, que é gerente da unidade da Lelo em Jundiaí, o Ivo Noronha, deixa eu ver quem mais. O outro é um elogio que eu já vou te fazer, doutor. Mas a Eliane e o Ivo Noronha estão perguntando com relação ao uso de máscara, que parece que essa, na minha opinião, é uma recomendação pacificada, não para uma cidade ou para um bairro, mas para o nosso país. A gente tem um entendimento pacificado, queria a sua opinião. A Eliane pergunta de uma maneira mais abrangente sobre o uso de máscara nas áreas comuns, e o Ivo pergunta, boa noite, com relação à lei de obrigação de uso de máscaras, o síndico deve multar condôminos que não usem máscaras nas áreas comuns do condomínio? Então, acho que respondendo essa, vai responder para as outras pessoas que estão aí perguntando de uma recomendação geral sobre o uso de máscara. Pois é. Primeiro, nos entristece muito os casos que têm chegado até nós de condôminos que se recusam a utilizar máscara. É uma coisa assim, né? Poxa vida, tem que ter uma lei determinando que você proteja a sua saúde, que você proteja a saúde do próximo. Mas aí a gente lembra de como começou a questão do cinto de segurança, né? Ele só começou a ser respeitado depois que começou a ter multa. E ainda tinha aquele cara de pau que fazia camiseta branca com a faixa preta, né? Que era para não ser multado no trânsito. O guarda olhava de longe e achava que ele estava de cinto, né? Então, brincadeiras à parte, é uma questão muito séria. Hoje é entendido como uma obrigatoriedade, embora exista aí uma questão jurídica pendente, né? Porque o decreto estadual ele não determina explicitamente a obrigação do uso de máscaras, né? Ele traz o uso de máscaras em áreas privadas de acesso ao público. Quando ele colocou lá áreas privadas de acesso ao público, ele quis abarcar, por exemplo, um shopping center, um supermercado, um atacadista. O condomínio em si, ele é uma área privada de uso coletivo. Portanto, em regra, ele estaria fora da obrigatoriedade do decreto estadual. Mas o que aconteceu? A vigilância sanitária, numa resposta ao saque lá do site da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, disse que sim, que
essa obrigação seria extensiva aos condomínios. Então, ela criou esse entendimento aí da vigilância sanitária que todos passaram a seguir. E aí veio a determinação da multa, que pode ser até de R$5.000 para o condomínio, caso haja aí uma denúncia ou caso haja aí uma blitz da vigilância sanitária. Lembrando que a multa é para o condomínio, não para o condômino. Mas existe uma regra, até prevista no Código Civil, que aquele que causa prejuízo a outrem é obrigado a indenizar. A maioria das convenções também traz no seu bojo que o condômino é responsável por qualquer dano que ele cause ao condomínio. Portanto, existe sim um arcabouço legal para a gente repassar essa multa para o condomínio, caso o condomínio seja multado nesse valor de R$5.000. Agora, poderia o síndico aplicar uma multa nesse condômino que não está utilizando a máscara, não está seguindo as orientações agora das agências de saúde? Nós entendemos, e conversando com muitos outros colegas, que não, por falta de previsão legal no regimento interno. Por isso é importante, nesse momento, a gente definir um regimento interno transitório, onde aí sim a gente possa incluir essa regra e possa aplicá-la. Então, o síndico hoje, o que fica é a orientação. Ele deve sim orientar os condôminos para a obrigatoriedade do uso da máscara, para a necessidade do uso da máscara, para a utilidade do uso da máscara, para que todo mundo consiga proteger todo mundo, né? Mas aplicar a multa, o síndico aplicar a multa no morador, pode ter um problema jurídico aí no futuro por falta de previsão legal. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa. Talvez seja até um desconhecimento ou tenha me escapado. Mas quando eu li o decreto estadual, parece que eu li a previsibilidade de condomínios no decreto. Não está escrito, porque eu li o decreto, eu não sei se era uma minuta antes da aprovação final, mas estava lá previsto condomínio. Angélica, eu li várias vezes o decreto, eu li a regulamentação, e você não vai encontrar a palavra condomínio em momento algum lá. A palavra condomínio ela apareceu na resposta a uma pergunta lá no site da Vigilância Sanitária. Então, você tem o decreto estadual, tem a resolução 99 lá. Em momento algum, eles usam a palavra condomínio, eles usam a palavra estabelecimento. Tá? Mas como surgiu a palavra condomínio lá nessa resposta, acabou gerando esse entendimento extensivo aí, e que deve ser obrigado. Então, na acho verdade, que o material que eu recebi a gente até lamenta, né? A gente até lamenta que tenha que haver uma obrigatoriedade, que tenha que ter, mas o sentido hoje é mais de recomendação mesmo. Tá? Legal, vou fazer aqui, bom, deixa eu dizer, a Marília está dizendo que ama o Condomínio Salvador e está aqui te prestigiando. A Miriam pergunta para a gente, como ficam as áreas de lazer das associações? A gente sabe que o interior de São Paulo, o entorno de Jundiaí, em torno de Campinas, é uma área com muito loteamento fechado, muita associação, que tem uma legislação, é importante dizer aqui, diferente da legislação de condomínios. Então, acho que a pergunta é bem apropriada, porque ela diz assim, como ficam as áreas de lazer das associações? Moradores pressionam para abrir tudo. Academia, quadra, piscina em Jundiaí. Estamos na fase laranja? Que cor? Agora eu continuando, qual é a cor que a gente está agora e como é que ficam essas áreas de lazer das associações, né? Os clubes, como a gente falou agora há pouco. Daqui a pouco, né, falando de cores, daqui a pouco a gente vai estar na fase amarela, mas o síndico ainda está com a cara vermelha, né? De tanta gente falando no ouvido dele. Então, realmente, o que deve prevalecer nesse momento é o bom senso, né? Para a utilização das áreas comuns, como a gente disse, não sei se ela chegou um pouquinho depois. Aliás, agradecer, nós estamos com uma audiência muito alta nesse momento, mais de 80 pessoas acompanhando. Você que atendeu o nosso convite pelas redes sociais, que está aqui nos ouvindo hoje, espero que eu possa ser útil a você, espero que a gente possa aqui estar auxiliando com as respostas e digo novamente, aquilo que não for respondido aqui, vai ser encaminhado e será respondido posteriormente. Muito obrigado a cada um de vocês que está presente com a gente aqui hoje, tá? Então, realmente, nas áreas comuns dos condomínios,
e dos loteamentos fechados, o importante é aproveitar até a possibilidade de uma assembleia virtual, que a gente deve falar daqui a pouco, e definir, sim, uma regra transitória, definir protocolos de abertura. Novamente, o Manual do Secov, ele traz essas orientações. Quem ainda não baixou, procura lá no site do Secov esse manual, que você vai ter boas orientações lá com relação à abertura das áreas comuns. É muito importante que a gente tenha muita responsabilidade nesse momento. Não é porque o comércio está abrindo, porque é uma necessidade econômica, que a gente precisa abrir tudo que tem no nosso condomínio, que é diferente, que é uma necessidade de proteção de saúde. O vírus continua aí, as cautelas continuam válidas, né? Nós temos visto alguns lugares que abriram tudo e agora estão tendo que fechar, porque a pandemia se reapresentou, tem essa história de segunda onda. Então, é muito importante, sim, que a gente possa chegar a um meio termo, que a gente possa, sim, alcançar uma convivência, que a gente possa restabelecer o uso das áreas comuns, mas com responsabilidade. Temos que ter a consciência de que, por enquanto, não vai ser como era antes. Eu não queria usar essa expressão do novo normal, que já está abatida, né? Mas é uma nova realidade. É uma nova realidade que a gente tem que entender, a gente tem que assimilar e vamos ter que cumprir enquanto esse vírus esteja presente, enquanto esta ameaça esteja aí na vida de todos nós, o país alcançando quase 100 mil mortos. Então, é importante a gente ter muita responsabilidade nesse momento e entender o que é necessidade, o que é capricho, o que pode ser mantido fechado, se a gente decide abrir, como vai abrir e como vai ser feita a utilização de tudo isso. Importante não jogar tudo nas costas do síndico, gente. O síndico não está aí para isso. O síndico está para administrar junto com todos os condôminos. Então, se você que está assistindo a gente aqui, você é síndico, divida essa responsabilidade com seus condôminos, né? Alguns condomínios têm feito, por exemplo, uma enquete, que não é assembleia. Enquete não tem valor legal para decidir, mas tem valor de orientação para o síndico sentir como é que está o ambiente dentro do seu condomínio, dentro do seu loteamento. Então, se essa enquete resulta lá em uma maioria positiva pela abertura da quadra, poxa, então vamos lá chamar uma assembleia, vamos definir quais são os critérios, né? Importante também é a gente buscar orientações técnicas. Nem a Angélica, nem eu, nem ninguém que está aqui que não seja profissional da área da saúde tem condições de definir um protocolo. Muita gente tem falado muita coisa, mas é importante sim a gente investir um pouquinho numa consulta. E até os médicos que a gente conversa, muitos me dizem: olha, doutor Quadrati, eu não sou infectologista, eu não posso responder essa pergunta para você. Quem tem que responder essa pergunta para você é um infectologista. Então, será que nós estamos aptos a saber quais os riscos que a abertura de esta ou aquela área comum proporciona? Será que nós estamos aptos a definir qual o protocolo torna aquela área mais segura ou não? É um caso para se pensar. Pois é, aqui tem o Rogério também fez a mesma pergunta, acho que está respondida, né, Rogério, sobre as áreas comuns. E eu concordo com você, viu, doutor? Eu acho que a gente precisa ouvir quem sabe dizer sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto muito delicado e o síndico não precisa, e a gente tem dito isso para os nossos síndicos com muita energia, ele não precisa tomar para si essa responsabilidade sozinho. Ele pode ouvir aquela comunidade, porque assim... E isso aqui é a beleza de condomínio, na minha opinião. A maioria decide. E assim, essa decisão depois vamos fazer uma assembleia, vamos dar mais respaldo, mas vamos ouvir o que aquelas... Porque assim, o condomínio sempre tem uma lógica da minoria ruidosa contra a maioria silenciosa. Isso é uma coisa que todo mundo que trabalha com condomínio sabe que existe, quem mora em condomínio, os síndicos, os meus colegas das outras empresas, administradoras de condomínio que estão aqui com a gente, os advogados, a gente sabe que às vezes tem gente muito barulhenta, mas que não representa a vontade da maioria daquela comunidade. E a gente tem tanto recurso digital, vamos ouvir, porque assim, na minha opinião, é possível retomar a atividade nas áreas comuns se houver um regramento o protocolo deve ser seguido à risca. Então, pode jogar tênis na quadra? Se você jogar sozinho, se tiver reserva de 1 em 1 hora com espaço para limpar o caminho de você, talvez possa. Veja lá o que o protocolo está dizendo sobre isso. Mas é a vontade da maioria que a quadra de tênis seja aberta?
o síndico não precisa sofrer com isso. Ele pode ouvir, e aí, se ele percebe um movimento consistente daquela comunidade para a reabertura da área comum, ele precisa procurar na administradora, no escritório jurídico, onde ele quiser, um protocolo consistente para ajudá-lo a isso. Acho que isso é um ponto super importante. Encontrar um protocolo consistente para isso é fundamental. Então, não podemos fugir disso. Ele não precisa tomar decisão sozinho e ele pode, sim, ouvir a comunidade. Depois, ele vai ter mais responsabilidade, claro, mas para isso existem os protocolos. Então, o interior de São Paulo está numa fase ainda de muita contaminação, de números crescentes. A gente precisa ter calma, pessoal, isso vai passar. Então, é uma pena que aqui a gente esteja com síndicos e não tanto com condôminos, nos ouvindo e pedindo para que eles tenham paciência. Porque a palavra de ordem é paciência, né? Pois é. Vou fazer. Deixa eu comentar contigo. A gente teve uma situação aqui, por exemplo, de uma pessoa que tinha necessidade de usar a academia por uma questão de saúde. Então, o que o síndico fez? Olha, eu preciso de um atestado do seu médico determinando isso. E a pessoa foi até o médico deu a declaração, botou o carimbinho dele lá com CRM e tudo, e a gente definiu um protocolo e um horário para que essa pessoa pudesse utilizar o equipamento da academia, porque ela tinha uma questão de saúde. Nós temos outros condomínios onde tem pessoas idosas, que às vezes tem um profissional de pilates que ia lá e que a pessoa tem essa necessidade. Então, se a gente vai reabrir, vai colocar a utilização, a gente precisa entender também, primeiro, essas necessidades dos condôminos, né? Alguns, como eu disse, tem que falar, né? Alguns têm um capricho e outros têm uma necessidade. Então, eu acho que nesse momento, a gente deve buscar atender primeiro as necessidades. Né? Exato. E, assim, a academia é uma coisa que tem muita saída, assim. Além da gente poder implementar um super protocolo de desinfecção, os condomínios têm muitas áreas que não estão usadas. Então, se aquela comunidade, de novo, se foi decidido que a academia tem que ser aberta, você pode, por exemplo, o síndico que está nos ouvindo, usar o cinema, a sala de jogos, alguma outra área para espalhar os equipamentos da academia. E aí você permite que um condômino use por vez cada área. Então, se tem 3 esteiras, poxa, será que dá para remover 2 esteiras da academia e colocar uma em cada lugar? E aí permitir que as pessoas que têm mais necessidade utilizem isso reservando horário e em momentos diferentes, sem aglomeração, porque, pessoal, o que a gente precisa evitar é a aglomeração, é contato físico. Então, entre o não pode nada e o pode tudo, tem um mar de soluções que precisam ser investigadas, né? Cada condomínio, aí entra a alta costura. Precisa conhecer a área comum, precisa propor, precisa ajudar o síndico. Vou fazer a pergunta do Jefferson Serra aqui, que acho que ele está um pouco inconformado e ele quer sua opinião, doutor. No atual cenário, há muitas reclamações entre vizinhos sobre ruídos, uma vez que as pessoas estão em casa. A gente acabou de falar de barulho, né? Eu entendo que quando há uma reclamação, sendo de um único morador, após checar e tratar o assunto com direito de vizinhança. Evidente que o síndico deve promover a convivência harmoniosa entre os condôminos. Até onde vai o limite do síndico? O senhor pode nos dar alguns exemplos? Jefferson Serra. Tá. Primeiro, boa noite, Jefferson. Obrigado pela sua presença aqui. Se for o Jefferson que eu estou pensando, viu, Angélica? Ele é um excelente síndico profissional aqui de Jundiaí, com muito boas referências, né? E agradeço a tua presença aqui na live e a tua participação com a pergunta, viu, Jefferson? Realmente, barulho é muito polêmico. Tem gente até editando livro só. Tem um muito bom aqui na nossa biblioteca, que é Questões de Barulho em Condomínio. E, realmente, quando o barulho está ali somente entre 2 vizinhos, o síndico ele deve agir como um conciliador. Ele deve buscar ali o acerto da tolerância entre as partes, né? Quando a gente vai morar no condomínio, a gente tem que entender que a gente tem algumas limitações que devem ser seguidas, porque, novamente, nós estamos na nossa gavetinha e tem uma gavetinha ao lado, abaixo ou acima da gente, né? E o condomínio tem regras. Código Civil, Convenção Condominial, Regimento Interno, que devem ser respeitadas. Lá está disponível horário de barulho,
está disponível, às vezes, até nível de barulho. Então, o limite do síndico é a conciliação, numa situação como esta. Se não atingiu a conciliação, infelizmente, as partes devem buscar resolver a questão de uma outra forma, em último caso, buscando o judiciário. O judiciário ele pode resolver a questão, mas não o problema. Às vezes, fica o problema entre os dois moradores. O judiciário pode dar uma determinação lá que vai atender a um, mas vai descontentar o outro. Portanto, o problema não vai ser resolvido, a questão sim, ok? Quando a gente opta pela conciliação, a gente às vezes consegue resolver o problema, porque a gente consegue pacificar, consegue colocar aqueles dois moradores que estão ali em conflito de uma maneira que haja uma satisfação para ambos. Então, a conciliação, Jefferson, é sempre o melhor caminho. Se você, como síndico, não consegue ou não se sente apto a fazer essa conciliação, você pode buscar um apoio na administradora, pode buscar um apoio no jurídico, e hoje em dia nós temos até profissionais especializados em conciliação condominial. E com uma boa referência, você pode buscar também esse tipo de ajuda, tá bom? Doutor, eu vou fazer duas perguntas que estão aqui. A gente está chegando no limite do horário, mas eu queria passar um pouco do horário, porque eu estou doida para falar com você sobre a Assembleia Digital. Então, eu vou fazer as duas perguntas que estão aqui, que são sobre outros assuntos. E aí, pessoal, eu vou fazer uma pergunta que não está na lista de vocês, mas eu quero muito conversar com o doutor sobre a Assembleia Digital, porque esse assunto é um assunto que eu amo e que eu sei que é muito importante para todo mundo também. Então, vou fazer a pergunta da Anitta e do Carlos e depois uma minha sobre a Assembleia Digital. Vamos lá, me chamo Carlos, sou síndico do meu condomínio e penso que não devo reabrir o salão de festas por ser difícil o controle da quantidade de pessoas em uma festa, pois podem chegar mais convidados do que o permitido e aí você vai parar a festa e pedir para o excesso de pessoas saírem? Eu não sei qual é o condomínio no Brasil que está fazendo festa, Carlos, me conta aí, porque a sua galera acho que já está na Europa, está em outro momento aí de abertura, porque festa em salão de festa realmente é uma temeridade agora, é uma aglomeração como não está sendo visto em teatro, em cinema, em show, em lugar nenhum, acho que salão de festa não, mas, doutora, pergunta para você. Pois é. Carlos, obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação, tá? O salão de festas hoje, inclusive, como bem aconselhou a Angélica, ele pode até ser utilizado como uma extensão da academia. O condomínio que tiver salão de festas vago, pode até pegar alguns equipamentos da academia e levar para lá, para tornar essa dispersão. E aí você já acaba ocupando o salão de festas e já tem mais uma razão para dizer que não vai ter festa. Tá? Mas, realmente, o momento não é para a realização de festas. Não existe festa sem aglomeração, não existe uma festa onde as pessoas vão permanecer o tempo todo com as máscaras, você vai ter muitos convidados adentrando o ambiente do condomínio, em alguns casos, dependendo do perfil de cada condomínio, a localização do salão de festas vão utilizar elevador. Então, realmente, o momento não é de indicação para festas. Até porque, num país que está chegando a 100 mil casos de luto, não é o momento para festejar. Tá bom? Bom, a Anitta, ela só está dando uma sugestão aqui, então, no nosso condomínio, criamos uma cartilha com protocolos de abertura, com regras, com número de pessoas, de utilização, com reservas. Essa abertura está regrada e baseada no plano de fases do governo e dos municípios. Então, acho que ela está olhando o que está acontecendo na cidade e está replicando no condomínio dela. Gente, última pergunta que eu vou fazer aqui do grupo, porque eu vou entrar no assunto de assembleia com o doutor. Adriana, Ilha das Flores. Doutor Quadrati, síndico pode advertir morador que recebe todos os finais de semana em torno de 10 amigos para jogar, beber? Já conversei com o morador. Ele disse que entende a situação da pandemia, mas que os amigos não são do grupo de risco e ele não vê problema. Está dentro da casa dele. E aí, doutor? Questão polêmica, né, Adriana? Realmente, essa questão, inclusive, ela estava prevista no projeto de lei que acabou se tornando a Lei 14.010,
e foi vetado pelo nosso presidente, porque ele entendia que a gente estava indo além da competência do síndico e estaria causando uma invasão de domicílio. Mas vamos lembrar, Adriana, que o próprio regimento interno do condomínio, ele possui regras lá para questão de incômodo, questão de barulho, e nós temos também o Código Civil, que traz as 3 regrinhas de ouro: saúde, sossego e salubridade. Se essa pessoa que a todo fim de semana ela está recebendo aí 10 pessoas e está colocando em risco um desses 3 S's, o saúde, o sossego e a salubridade, nós vamos para um segundo ponto: configura o uso nocivo da propriedade. Tá? O condômino ele tem o direito de usar, gozar, fruir da sua propriedade. O Código Civil trouxe mais um direito, que era o de reivindicar a sua propriedade, que não estava previsto na lei anterior. Mas esse direito ele é mitigado quando ele afeta o direito do outro. O direito, como a gente sempre diz, né? O meu direito vai até onde ele esbarra no seu. A hora que ele começa a esbarrar no seu, aí nós começamos a ter um problema. Então, se a gente consegue configurar aí um uso nocivo da propriedade, se a gente está ali fragilizando segurança, sossego e salubridade, eu acho que aí o síndico pode agir sim, primeiro conversando com essa pessoa, colocando para ela que não é o momento para esse tipo de promover talvez uma mini festa dentro de casa, né? E que se o síndico não compreender, aí sim buscar uma advertência e, se for o caso, se enquadrar ali no regimento interno e aplicar até uma multa para essa pessoa, tá? Eu acho que sempre, a última instância, eu acho que o diálogo tem que ser exaustivo. Sempre tentar o diálogo para que a gente consiga convencer. Como a gente disse, morar em condomínio é bom senso. Nós tivemos nos últimos 10 ou 15 anos um boom nos condomínios. No interior paulista, há 10 anos para cá, quintuplicou, né? Vezes 5, quintuplicou a quantidade de unidades imobiliárias em condomínio, e muitas pessoas ainda não estão acostumadas a viver em condomínio, não desenvolveram ainda a cultura de viver em condomínio. Então, o diálogo é sempre o melhor caminho. Doutor, vamos falar um pouco então sobre assembleias, né? A gente está já com 120 dias aí de pandemia. A gente tem a PL que virou a Lei 14.010, que permitiu aí a realização de assembleias num ambiente virtual. E eu queria falar um pouco sobre isso, e aí queria falar um pouco e perguntar muito para você o que você acha, né? Então, na Lelo, já há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, a gente vem trabalhando com um redesenho do que é fazer assembleias de condomínio. A gente é muito inconformado com a baixa participação em assembleia, né? Então, fora aquela de sorteio de vaga de garagem, que todo mundo quer ir porque quer encontrar a vaga ou mais larga, ou mais perto do elevador, enfim, nas assembleias em geral, onde são decididas coisas muito importantes, porque para a grande maioria das pessoas, o imóvel é o maior bem que ela conquistou na vida, né? E nas assembleias a gente decide como esse imóvel vai ser gerido e o que vai acontecer com ele, mas as pessoas realmente não têm essa visão sobre a assembleia de condomínio, e você tem uma baixíssima participação. Às vezes, num condomínio com 500 apartamentos, você tem, como a gente se falou mais cedo, você tem 15, 20 pessoas na assembleia lá decidindo o que os 500 vão fazer. Isso tem, na minha opinião, algumas raízes, né, algumas causas raízes. O jeito de fazer assembleia é complicado, a cadeira é desconfortável, o horário não é adequado, ele compete com a tarefa de casa dos filhos, com o jantar de família, enfim. E tinha que existir um jeito novo de fazer assembleia, na minha opinião, na opinião da Lelo, e a gente desenvolveu um sistema de assembleia digital, que por acaso ficou pronto na época do isolamento social, da quarentena e tal. Esse sistema é um sistema que prevê todos os elementos de uma assembleia. Então, lista de presença, pode ou não votar inadimplente, um horário onde você se encontra para uma reunião ao vivo como essa que a gente está fazendo aqui, uma série de outras coisas. A gente já fez na cidade de Jundiaí, onde a gente tem aproximadamente quase 200 contratos, 200 condomínios, né, administrados, a gente já fez
70 assembleias digitais com condôminos da região, todas muito bem sucedidas, todas com as atas registradas e assim por diante. A gente sabe que isso está acontecendo porque a gente construiu aí uma ferramenta completa, um pensamento novo de fazer assembleia. Outras empresas que trabalham no mesmo mercado foram encontrando também saídas para reunir condôminos e tomar decisões ancorados, inclusive, na 14010, na lei que permite que uma reunião virtual, junto com uma enquete, enfim, se torne aí, tenha força de decisão de assembleia. Eu queria, assim, a minha opinião é que a gente deve ter uma grande parcela dos condomínios, dos loteamentos, que daqui em diante vão optar por fazer assembleias digitais. Na Lelo, o quórum dobrou. Se você tinha 30% mais ou menos de participação, a gente está com 60%. A gente acha que isso vai ser um caminho sem volta. Lógico que tem gente que gosta de fazer assembleia presencial, mas muita gente vai migrar para essa modalidade. Fora a lei, porque a lei já está dizendo que, por enquanto, dá para fazer aí de um jeito ou de outro. Mas qual é o seu pensamento como, não da letra da lei, mas como uma evolução do processo? Você é um grande especialista em condomínio, também sente as dores que eu sinto do processo atual de assembleias. Como você acha, como você vê o futuro das assembleias dos condomínios? Como você acha que o digital vai responder a algumas coisas? Ou você tem uma opinião contrária a essa? Agora a gente já sabe que até outubro dá para fazer de algum jeito. E depois de outubro? A minha pergunta é para depois de outubro. Como você vê a história da assembleia no mundo digital? Pois é. Novamente, a gente tem que entender que existem condomínios e condomínios. Tá? O condomínio, por exemplo, da nossa Adriana, que inclusive é cliente aqui do escritório, ele não teria um perfil nesse momento para a assembleia digital. A assembleia lá tem que ser presencial. Eu, particularmente, eu sou entusiasta da assembleia presencial porque eu gosto do calor humano. Mas não teve uma assembleia que eu fiz até hoje, a não ser poucos condomínios, o da Adriana é um desses, que a assembleia é tranquila, mas sempre tem as pessoas que compõem aquilo que a Angélica chama de minoria ruidosa, né? Que descem para a assembleia para tumultuar. Descem ali para desaguar suas mágoas, está de mal com a vida e desconta na assembleia. Vai lá e só consegue tumultuar. E a assembleia virtual, ela tem permitido, na verdade, uma maior participação. E a gente tem visto que essa minoria ruidosa tem perdido espaço nas assembleias virtuais, né? Então, isso é um lado positivo. A gente compara isso muito com o que aconteceu com a Uber. A Uber era uma plataforma que veio, os taxistas resistiram, mas a população aceitou e hoje virou uma coisa normal de utilizar. A assembleia virtual, hoje ela está protegida, abarcada pela Lei 14010, que diz que em casos emergenciais, não sendo possível realizar uma assembleia física, você pode realizar a assembleia virtual e que a presença nessa assembleia ela será constatada com a simples manifestação do condômino. Então, poxa, é uma assembleia que tem lá pelo Zoom, uma videoconferência, abriu a telinha, o condômino botou a carinha dele lá, está consignada a presença do condômino por enquanto, né? Isso diante da Lei 14010. Aí você está me perguntando, mas, doutor, e o além? E a hora que acabar a vigência dessa norma? A assembleia vai estar proibida? Gente, nós temos um princípio do direito privado que diz que tudo que a lei não proíbe é permitido. E a lei não proíbe a assembleia virtual. Você não vai encontrar na sua convenção de condomínio, tenho certeza disso, que diz lá que não pode ter assembleia virtual. Diz lá, a assembleia acontecerá em tal época e tal, mas nunca vai dizer lá que ela não pode ser virtual. Alguns advogados faziam um entendimento errado do artigo 1334 da lei, quando diziam que, não, olha, para haver assembleia virtual precisa ter a determinação na convenção do condomínio. Aí eu peço uma licença para vocês agora, para eu poder fazer uma leitura do artigo 1334.
além das cláusulas referidas no artigo 1332 e das que os interessados houverem por bem estipular, a Convenção determinará, inciso 3, a competência das assembleias, a forma de sua convocação e o quórum exigido para as deliberações. Quando diz a competência da Assembleia, quais assuntos serão levados para a Assembleia? A forma da sua convocação é o edital. E os quórums são a quantidade de votos necessárias. Portanto, a lei não diz aqui a forma da Assembleia, se ela é presencial ou se ela é virtual. Então, as assembleias não estão proibidas. É interessante, sim, que a gente consiga, que a gente possa aproveitar o momento até para regulamentar essas assembleias nas convenções de condomínio? Sim. Um dos escopos aqui do nosso escritório é prestar assessoria às construtoras e na implementação dos condomínios, e a gente faz a revisão das convenções. Nas revisões de convenção, a gente já tem colocado expressamente a possibilidade da assembleia virtual, a fim de que a gente possa eliminar essa polêmica. O que existe hoje é muita insegurança. Gente, a assembleia virtual, ela só tem como diferente o local que ela acontece. Ela acontece aqui dentro, ó. Ela acontece no ambiente virtual. Mas ela é uma assembleia, ela é um ato jurídico formal e ela deve seguir todas as determinações, como a gente viu agora na lei. Então, o edital deve seguir a determinação, a forma de distribuir. Ah, eu posso mandar só por e-mail? Não. Se a sua convenção diz que tem que ter protocolo, tem tal, siga o que diz a sua convenção. Ela é uma assembleia, assim como qualquer outra, ok? O que acontece hoje é que nós não temos um regramento específico para as assembleias de condomínio. Mas nós temos uma indicação que a gente pode passar para vocês, que é a Instrução Normativa número 79 do Ministério da Economia. Se você procurar lá na internet, coloca DREI 79, D-R-E-I 79. Você vai ter ali uma situação que dispõe sobre a participação e votação à distância em reuniões e assembleias de sociedade anônima fechada, limitada e cooperativa. Doutor, sociedade anônima? Pois é. Sabia que a lei de condomínio, quando ela tem alguma vacância, a gente vai buscar preencher essas vacâncias na lei das SA? Pois é. Sabia que esse prazo de convocação de assembleia, que existe 8 dias, 10 dias, foi inspirado na lei das SA? Bom, e essa instrução normativa, dentre outras coisas, ela diz que deve ser assegurado numa assembleia de condomínio a segurança, a confiabilidade, a transparência, o registro da presença, a preservação do direito de participação, muito importante, todos devem ter o direito de participar, ou seja, expor a sua opinião, falar. Não é só um escrutínio, não é só colher voto. Tá? Eu tenho o direito de participar, de inclusive até tentar convencer os demais condôminos a votarem com a minha opinião. O exercício de voto à distância, a possibilidade de visualização de documentos apresentados durante a Assembleia, a possibilidade da mesa receber manifestações escritas, gravação integral que ficará arquivada e a participação dos administradores e pessoas autorizadas a participar da Assembleia. Se a gente garantir esses itens, a gente já está evitando muito a nulidade da Assembleia virtual. Agora, o que é muito importante? Que a sua administradora tenha uma ferramenta própria que propicie a realização segura dessa Assembleia. Neste momento, tem muita gente fazendo Assembleia via Zoom, via outros aplicativos, Google Meet e tal. Olha, pode ser que até passe, que até seja registrado, mas nós vamos ter lá na frente uma arguição de nulidade aí de algumas assembleias e é perigoso. Então, você quer fazer uma assembleia segura, você tem que garantir esses itens que eu acabei de colocar para você. Respeitar a forma de convocação, como diz o Código Civil. Ela é uma assembleia, gente. A forma de convocação não mudou. Tá? Respeitar esses itens aqui e consultar a sua administradora. Sua administradora dispõe de uma ferramenta que propicia essa segurança para a realização da Assembleia? Caso afirmativo, vamos em frente. A gente pode realizar a Assembleia e mais. A Assembleia pode decidir qualquer assunto, tá? Tal qual uma Assembleia presencial, qualquer assunto que pode ser levado e tratado numa Assembleia presencial, também pode ser levado e tratado numa Assembleia digital.
que nós entendemos, Angélica, que após outubro deve vir alguma regulamentação aí, boa ou ruim, nós vamos ter que intervir nessa questão, até nas entidades que a gente participa, pode ser que a gente seja chamado a opinar, né? Mas que isso é irreversível, é irreversível. E que não existe proibição legal. Você mesmo disse, você já fazia antes e registrava. A gente também já fez muito antes e também registrava. E vamos continuar fazendo depois. A diferença é que a gente vai fazer muito mais depois. Ai, doutor, que maravilha ouvir essas palavras. Fiquei muito feliz de conhecer seu entendimento, porque eu acho mesmo que esse mercado todo pode evoluir para um mundo muito mais interativo, muito mais digital, com segurança, com responsabilidade, seguindo o que determina a legislação. É muito bom ouvir que você tem um entendimento assim tão alinhado com o que eu penso sobre o tema. Assim, é bom quando a gente discorda, mas é muito melhor quando a gente concorda. Fiquei muito feliz de ouvir. Queria dizer, a gente já passou muito do limite. Eu queria fazer minhas as palavras do Fernando aqui. Ele disse assim: esse evento não foi uma live, foi uma aula. Então, doutor, o senhor deu uma aula para a gente. Muita gente aqui mandando parabéns. O Paulo de Catanduva, o Ederval dando parabéns, o próprio Fernando, o Rogério aqui agradecendo, o doutor Rogério, agradecendo a gente aí pelo encontro. E muita gente, se eu falar aqui, todo mundo que está agradecendo a gente, o Ivo, a Edna, a Eliane, o Jefferson, todo mundo está aí agradecendo a gente. Vou passar a palavra para você encerrar aqui nossa live. Antes, eu queria lembrar que a Convenção Secov acontece agora na última semana de agosto. Vocês podem entrar lá no site do Secov e se inscrever. A convenção vai ser 100% digital, mas não por isso menos relevante. Tem muito tema legal, muita coisa atual, vale a pena participar. Então, tem lá no site do Secov, tem todas as informações para vocês participarem aí da Convenção Secov. Eu vou estar lá, certeza que o doutor vai estar lá também. Acho que vai ser muito legal a gente poder se encontrar de novo. Não para de subir aqui na timeline mensagens de obrigado, parabéns. Realmente, a hora passou voando, foi muito gostoso a gente estar junto, podendo falar um pouco de um assunto que a gente gosta tanto, que é essa vida em comunidade, né? A gente vive para fazer essa vida ser mais feliz, mais segura, mais gostosa. Muitos fãs seus aí, Marília, Ana Maria, todo mundo fãs seus aí, doutor. Eu vou passar a palavra, então, já me despeço e passo a palavra para o senhor encerrar aí nosso encontro. Angélica, eu quero dizer que foi muito bom, passou muito rápido mesmo. Você é uma pessoa maravilhosa, super simpática. Não tinha tido esse contato com você. Espero que quando isso tudo passar, a gente possa tomar um café juntos aí, ter esse contato mais próximo, que eu possa te dar um abraço, agradecer e dizer uma coisa, Angélica. Se isso foi uma aula, eu sou mais um dos alunos, tá? Tenho certeza disso. E quero agradecer a você que ficou até agora aqui com a gente. E a audiência ainda permanece muito alta. E embora nós já estejamos com 1h20 de live. Então, se você gostou desse formato, onde a gente já pula aquela parte da exposição e já vai direto para o bate-papo, com a participação de vocês, solicita aí para o Secov que a gente volta, tá? É só chamar que a gente vem. E, mais uma vez, eu quero agradecer a diretoria do Secov, elogiar pela iniciativa. O Secov, que é o Sindicato da Habitação, tem pessoas na sua liderança que não param. O Secov poderia simplesmente, com essa situação de que a gente não pode mais fazer palestra, não pode fazer aglomeração, o Secov poderia estar parado. Mas não, o Secov não para. O Secov busca sempre soluções, sempre participação. O Secov está sempre buscando alternativas de trazer informação para o setor condominial. E essas lives foi uma alternativa que o Secov encontrou e nós temos que felicitar a diretoria do Secov quanto a isso. Aproveito aqui para felicitar também a diretoria da Proemp, na pessoa do Paulo Oliva, que é o nosso presidente. Agradecer novamente também ao nosso staff, a Perla, a Mariana, que sem os nossos funcionários a gente não faz nada. O diretor ele só dá diretriz, ele só inventa a sarna para o pessoal se coçar. Quem realiza mesmo é a nossa equipe que está aí no background, tá bom?
Não vou me estender mais, agradeço, estou muito feliz com a audiência, com a presença de todos vocês, me coloco sempre à disposição de todos. Um objetivo que eu tenho na vida é divulgar o direito, e o direito que eu amo é o direito condominial. Então, se eu posso estar presente em qualquer lugar, eu vou de bom grado para buscar divulgar, buscar debater e buscar aprender. E estou feliz com a sua carinha assim de ladinho aí, que eu vi que você também está feliz com a nossa live de hoje. Foi muito bem, muito obrigado a todos. Desejo a vocês uma boa noite, uma boa semana, uma boa convivência em família. E, gente, cuidem-se. O nosso maior objetivo agora é sair vivo dessa. Então, peço a você, cuide-se, síndico, cuide-se, cuide da tua comunidade, do teu condomínio, e se você tiver dúvidas, se você precisar de informações, o Secov é a casa que você deve buscar. Aqui em Jundiaí, o Secov é representado pela Proemp, nós estamos aqui à disposição de todos. Em Jundiaí, o Proemp é a casa que você deve buscar. Mais uma vez, um fraterno abraço a todos, boa noite a todos vocês, e Angélica, eu quero mais com você, viu? Vamos marcar. Legal, gente, muito obrigada. Foi maravilhoso mesmo, muito bom. E vamos fazer quantas outras a gente for convidado, né, doutor? Vamos estar juntos aí falando. Muito gostoso. Secov, muito obrigada. Proemp, foi uma enorme honra estar aqui com vocês. Muito gostoso mesmo. E olha, doutor, enquanto você ia falando, subindo aqui agradecimentos, sem parar, parabéns, fãs e tudo mais que você tem direito, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que atendeu o nosso convite. Nós fizemos aí um vídeo hoje à tarde e colocamos nas redes sociais, né? Mas eu acho que deu bastante presença, porque eu falei no vídeo que eu ia estar com a Angélica. Então, eu acho que o pessoal e assistiu. Obrigado, viu, pessoal? Boa noite a todos e um abraço fraterno no coração de cada um. Boa noite, muito bom mesmo.